Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus, vou ler bem devagar para você prestar atenção. O próprio Jesus não se confiava a eles. Bem devagarzinho. Porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem basicamente, tirando Marcos que não tem genealogia e a maioria das parábolas, mas eles trazem ali os seus relatos, eles trazem ali uma documentação sobre a vida de Jesus. Então esses evangelhos, não é que eles não são íntimos de Jesus, eles são. Mas quando nós vamos entrando no Evangelho de João, o Evangelho de João, ele trata assim mais da intimidade mesmo de Cristo. E aí você vai ver o João depois que Jesus perguntou para ele, para o Tiago, que espírito que eles eram, não é? Porque eles queriam tacar fogo no samaritano. Aí Jesus perguntou para eles, que espírito vós sois? E depois que João viu que seu irmão foi decapitado por Herodes, então o João adotou um caminho, o caminho da intimidade com Jesus. Então por isso que você quando lê a Bíblia, você vai ver que ele é o apóstolo que inclina a sua cabeça no peito de Jesus. É aquele que está sempre próximo de Jesus. Então o João é aquele que é aquele que escreve, é aquele que nos traz ao nosso coração os sentimentos mais íntimos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz que Jesus teve angústias, ele foi tomado de angústias. E aí, essa passagem que nós lemos aqui, no capítulo 2 do Evangelho de João, do versículo 23 aqui ao 25, se pode dizer que isso aqui é uma passagem, mas você não vai ler isso aqui em nenhum outro lugar. Somente João escreveu isso aqui. Então é coisa de intimidade, é coisa íntima. Então João tem um relacionamento com Jesus de intimidade que é capaz de trazer ao nosso coração essa passagem aqui. Uma passagem que traz para nós, versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, não poucos, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Então Jesus podia confiar a eles um milagre. Jesus podia confiar a eles alguma bênção. Jesus pode confiar a você alguma coisa que você precise. Mas quando é questão de intimidade, Jesus não se confiava a eles. Versículo de número 24. Porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, a natureza humana
Ela é capaz de se comover, de se estremecer diante de sinais e milagres. Mas isso não significa que essa natureza humana, ela é ou foi transformada. E aí quando você vai notando esses sinais que essas pessoas viram, aqui no versículo 23, os sinais que foram feitos, e aí a Bíblia diz que essas pessoas creram em Jesus. É muito fácil você ajuntar algumas pessoas simpáticas a você quando tudo está bem. Então, quando tudo está bem com você, está bem com a sua vida, você está fazendo lá o churrasquinho na laje, você está proporcionando lá o churrasquinho, o petisco, a bebedice, e aí você angaria pessoas simpáticas a você. Mas nunca pessoas compromissadas de fato com a sua vida. Então angariar pessoas por causa da simpatia, porque Jesus faz sinais e milagres, isso é muito fácil. Tinha um homem que, ele já morreu, faleceu. Ele ia sempre na borracharia, ele sentava no banquinho de madeira, abria o jornal de manhã e lia. E aí ele trouxe mesmo, um dia assim, e falando, ele disse, olha, quando eu tinha muito dinheiro, eu tinha muita gente simpática a mim. Tinha muita gente que simpatizava comigo, se dava bem comigo, gostava de mim. Mas quando acabou o dinheiro, aí não tinha mais pessoas com simpatia. Então Jesus, ele arrumou aqui um bando de gente que se simpatizou com aquilo que Jesus ele fez. E aí quando você vai vendo esses sinais que Jesus ele fez, esses sinais eles mostravam e revelavam o que era a obra da salvação. O sinal era para revelar toda a obra da salvação e o que Cristo veio fazer em nós e através de nós. Então por isso que Jesus podia confiar a eles um milagre, mas não podia confiar a si mesmo a eles. Porque Jesus não tinha esperança em ninguém. Quê? Jesus não tinha esperança em ninguém. Fica assustado não. Então quais eram os sinais que Jesus fazia? Mostrando o plano eterno da salvação. Capítulo 2 do Evangelho de João. Versículo 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora, levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então o milagre de Jesus é a transformação. É transformar aquilo que não tem cheiro, não tem gosto e não tem sabor em algo que tenha sabor, gosto e cheiro. Então Jesus, ao transformar água em vinho, ele está fazendo um milagre, um sinal, mostrando qual é o plano da salvação. Então o plano da salvação não é fazer simpatizantes da obra de Jesus. O plano da salvação é transformação de vida. É transformação de natureza, é transformação de entendimento. Então por isso que os sinais que Jesus fazia mostrava todo o plano da salvação. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e entrou no templo, e os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai
uma casa de negócio. Segundo milagre que Jesus faz, Jesus não quer cambista dentro da igreja. Jesus não quer tipo de gente que vem na casa dele para fazer negócio, para não entregar nada e receber tudo. Jesus não quer gente mercadejando a sua vida. Jesus não quer que o templo seja um covil, mas um aprisco. Jesus, ao entrar no templo e fazer esse milagre aqui, começar a expulsar todo mundo, e aí você diz assim, mas como que Jesus fez isso? Ele expulsou todo mundo. Ele fez uma desintoxicação no templo. Ele tirou tudo aquilo que não é dali. Todo o espírito contrário, todo o cambista, porque Deus não quer encher sua casa de cambistas. Pessoas que saem da sua casa com o propósito de barganhar alguma coisa. Eu vou na igreja, somente a minha apresenta, já vou lá para ser abençoado para o resto da semana. Então Jesus não quer isso. Jesus não quer simpatizantes cambistas. Jesus quer pessoas transformadas, como transformou a água em vinho. E aí você, quando ouve as pessoas dizer, ei, você conhece o fulano? Conheço. Rapaz, ele mudou da água para o vinho, hein? E aí Jesus vai ponhando fora todo aquele povo que quer negociar com Deus. E negociar assim, o negócio deles é assim, é entregar nada e receber tudo. Não entregam a vida, não entregam nada. Evangelho de João, capítulo 3. Aí Jesus vai ter um homem com ele à noite. Capítulo 3, versículo 7. O homem vai lá de noite, Jesus fala para ele que ele chama Jesus de mestre. E aí ele vai falando com Jesus, e vai falando que os sinais que Jesus faz, se Deus não fosse com ele, não era capaz de fazer aquilo. E aí Jesus olha bem para ele e diz assim, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos não precisava de uma oportunidade. Quem precisa de oportunidade para errar de novo. Nós precisamos de transformação de vida e não de oportunidade. Quem quer uma oportunidade, precisa só de uma oportunidade para que mais 7 demônios venham fazer o que é pior. Então por isso que é transformação. É despojamento, é desconstrução, é limpeza, é desintoxicação. E Jesus vem trazendo esses sinais, falando da sua salvação. Então Nicodemos não precisava de uma oportunidade, ele tinha que nascer de novo, ele tinha que ser transformado no seu entendimento, ele tinha que ser uma nova criatura. Por isso que Jesus não se confiava a eles. Então quando Jesus fez a transformação da água no vinho, os homens ficaram maravilhados com aquele vinho tão precioso. O mestre-sala da festa, ele não entendia como que um vinho tão bom daquele pudesse ter aparecido naquela altura da festa. Então essa é a vida, é o cheiro suave, é a transformação, é aquilo que dá sabor, é aquilo que traz para nós a cor de todas as coisas. Não um mundo em branco e preto, mas colorido. Então, a nossa vida não está ruim, porque a gente não nasceu na Nova Zelândia. Você não nasceu na Suécia. Você não nasceu na Noruega. A nossa vida não está ruim, porque nós não nascemos na América do Norte. A nossa vida não está ruim, porque o seu sobrenome é ruim, a sua cor é ruim. Não é nada disso, irmão. As questões conosco são as questões de Deus na nossa vida. Então Jesus transforma. Porque precisa de transformação. Transformação. De água para vinho. E aí a gente quer ganhar a família da gente lá em casa. Mas como é que vai ser feito isso? Não vai, irmão. Romanos capítulo 12. E aí o apóstolo Paulo
Jesus, ele diz, ele vai lá e faz um milagre, transforma a água em vinho. E aí ele diz aos homens, sabe o que é a minha salvação? A minha salvação é transformação de vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma transformação de vida. Por isso que Jesus podia entregar a eles um milagre, um sinal, mas não entregar a si mesmo, confiar, não se confiava a eles. Porque o que Jesus queria estabelecer no coração dos homens e no nosso coração não é uma confiança no homem. Não é uma confiança do homem para Deus. Porque assim foi Babel. É uma confiança de Deus nos homens. E o apóstolo Paulo fala, transformai-vos. Transforme o seu entendimento. Jesus podia conseguir muitos, a Bíblia diz lá, é muitos no versículo 23. Simpáticos, simpatizantes. Mas talvez muito poucos transformados. Muito pouca gente disposta a despojar de si mesmo, a tirar de dentro dele a religião, a ganância, a inveja, a maledicência, a língua. Muito pouca gente. Mas muitos são os simpáticos, poucos transformados. Poucos que já fizeram uma desintoxicação do seu próprio eu. Poucos que já podem declarar, já não sou eu mais quem vive. Então Jesus podia confiar todas as coisas às pessoas. Menos ele mesmo. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que uma pessoa fizesse contra Jesus, ele não ficaria o quê? Aborrecido. Quando você entrega você mesmo às pessoas, tudo que você entregar, você entrega com desconfiança. Aí você entrega desconfiando, quando a pessoa não te devolve aquilo da maneira como você queria, aí você fica chateado. Então, o Judas podia trair Jesus. Jesus não ia ficar ressentido com ele. Depois do milagre da transformação da água do vinho, Jesus entrou no templo e despojou o templo, limpou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriamente de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, Jesus, ele quer tratar com sacerdotes reais. Jesus não quer tratar com cambista. Jesus não quer negociar com os homens do templo. Jesus não quer trabalhar com aquele que só
trabalha a partir do benefício que recebe. Jesus não quer tratar com esse tipo de gente. Jesus quer tratar com sacerdócio real. Famílias, vidas que já entregaram a sua vida verdadeiramente a Jesus. Porque Jesus não quer ninguém dentro de templo, mercadejando com Ele. Eu vou na igreja se o Senhor me abençoar. Eu vou na igreja se o Senhor fazer isso. Não venha! Em nome de Jesus, se a sua vida é ainda como a de um cambista, pelas misericórdias de Deus, não venha! Não faça nada! Jesus quer tratar com o sacerdócio real. Pessoa que entrega a vida. E não gente barganhando as coisas. Não. Isso aí não. Jesus olhou para o Nicodemos e disse: olha, eu vou nascer de novo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Você vai ser transformado. Mas precisa nascer de novo. Capítulo 3 do Evangelho de João. Versículo 16. Aliás, capítulo 1, versículo 13, perdão. Evangelho de João 1, 13. Mas precisa nascer da vontade de Deus. Não é porque eu angariei uma simpatia. Não. É por causa da vontade de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem que nascer da vontade de Deus. Muitos simpatizantes podiam seguir Jesus, mas não transformados, não esvaziados de si mesmos, mas não nascidos de novo. Capítulo 6 do Evangelho de João. E aí Jesus, ele diz no versículo 24, que ele não se confiava a eles. Por quê? Versículo 47 do capítulo 6 do Evangelho de João. Aliás, 47 não, perdão, 15, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essas pessoas só pensam nas coisas deste mundo, eles só pensam em si mesmos, eles só pensam no benefício. Quando eles viram aquele Jesus multiplicando pão e peixe, é esse aí. E aí Jesus não entregava a si mesmo a essas pessoas, porque conhecia eles, porque Jesus não precisava que ninguém falasse para ele sobre a natureza humana, porque ele conhecia o homem. E enquanto eles estão tentando satisfazer a eles mesmos nas questões humanas e mesquinhas deles, Jesus sai, Jesus vai embora. Porque Jesus conhece eles. Vamos ser sinceros, irmão. Se todas as crianças que vêm aqui, domingo de manhã, você soubesse, qual delas não vai se converter, ou nunca mais vai vir aqui, você continuaria buscando ela na casa dela? Se você fosse fazer alguma coisa para alguém, para 10 pessoas, como Jesus fez, você faria com o mesmo amor, sabendo que só um vai voltar, irmão? Você faria isso? Porque Jesus curou 10 leprosos.
Só um voltou. Você faria para os 10, irmão? Então nós não estamos trabalhando aqui para o benefício, mas para gerar virtude. E quem colocou no nosso coração a retribuição foi Satanás. Quem tinha a palavra negócio no coração era Lúcifer. Jesus curou 10, só voltou um. Mas fez para os 10 com o mesmo amor, com a mesma graça. Por isso que Jesus podia confiar a eles um milagre. E João nos relata essa coisa íntima de Jesus, essa intimidade. E aí João ele continua e ele diz que ninguém ou alguém precisava falar para Jesus sobre a natureza humana, sobre o homem. Porque ele conhecia. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Se você quer ser reconhecido, um tapete vermelho em nome de Jesus. Se você quer que toque a trombeta, em nome de Jesus, não faça nada nesse lugar. Mateus capítulo 21, versículo 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Você vai encontrar muita gente: Sim, senhor, eu vou, nós vamos. Aí chega lá na hora, ó. Vai nada. Então ninguém precisava falar nada para Jesus. Ele já conhecia a natureza humana. Já sabia como que o homem era. Você acha que dentro dos relatos que não tem na Bíblia, Jesus chamou então o Pedro e... Pedro, dá uma olhada no Judas aí, Pedro. Fica de olho nele. Estou vendo que ele está meio com uns negócios, meio esquisito. Fica de olho nele, você é mais esperto, você anda com a espada, qualquer coisa, você já... Você pensou algum dia desse jeito, irmão? Não, estou chocado. Então, da onde a gente tirou essas conclusões, irmão? Quem está inspirando a nossa vida, irmão? Quem é a nossa inspiração como Senhor e Salvador? Quem é? Tem pessoa, irmão, que ele não é endemoniado, ele é demonizado. Vou falar de novo. Ele não é um endemoniado, ele é demonizado. Porque tudo que tem dentro da mente dele é coisa do demônio. E aí você vai olhando as escrituras, Jesus vai falando com as pessoas. E aí o João escreve essa... E não se confiava a eles. Porque sabia como que era a natureza do homem. A natureza humana, versículo 29. O que chamou Senhor não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: eu não quero. Depois, arrependido, foi. E aí você então vai notando o que é, irmão? A transformação, o despojamento. Você vai vendo na vida o Senhor Jesus. Ele não tinha esperança em ninguém, porque ele ia ser a esperança dos homens. Jesus, quando ele pregava e como ele viveu,
Ele deixou um testemunho para nós de como esperar em Deus, o Pai. Então, por isso que Jesus, ele entrega a vida, ele entrega o caminho, ele entrega as angústias, ele entrega o Espírito. E ele é o nosso testemunho, ele é o nosso salvador de como é a entrega de vida e a confiança no Pai Celestial. Por isso que ele entregou a vida, irmão. Jesus não era um simpatizante do Pai, mas ele era o Filho do Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio transformar a nossa vida e não nos dá uma oportunidade para errar de novo. Aquele que veio nos despojar de tudo aquilo que estava dentro de nós, tirar, desintoxicar, limpar tudo. Aquele que veio trabalhar na nossa vida, para que finalmente agora, sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. Então Deus vai trabalhando na vida, na transformação do nosso ser. E os simpatizantes de Jesus? O dia que Jesus for antipático com eles, eles vão embora. No capítulo 6, Jesus é antipático e eles vão embora. As pessoas querem ser simpáticas com este mundo. E ele acha que ser simpático com todos resolve o problema. Não. O dia que Jesus foi antipático, os discípulos o deixaram. E Jesus pergunta para os seus apóstolos: vocês também querem ir embora? Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. Em nome de Jesus. O reino de Deus é para gerar virtude e não benefício. O reino de Deus é para a transformação da nossa vida. E não para ficarmos num mundo descolorido, sem graça, sem cheiro, sem gosto e sem sabor. O reino de Deus é o despojamento de nós, das nossas crenças, da nossa ganância, da nossa cobiça, da nossa avareza. O reino de Deus é um novo nascimento. É uma transformação do nosso entendimento. Custou muito caro para Jesus pagar o preço por nós. Então não coloque dívidas sobre as pessoas. Já custou caro o sangue de Cristo, para que as pessoas fiquem, não fez, não veio, não foi. Não faça isso. Não tenha sentimento de órfão. Você não é um órfão. Se você já entregou sua vida para Jesus, você já foi adotado na família de Deus. Você não é mais órfão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso Salvador, é a nossa salvação. Porque ele é o testemunho de confiança no Pai. Ele ouvia o Pai, ele falava com o Pai. E o Pai direcionou o seu caminho até o Gólgota. E depois, até a destra. Os sinais de Jesus são para uma transformação
um despojamento e um novo nascimento. Não para criar simpáticos a Jesus, cambistas de Jesus, religiosos de Jesus. Não. Mas é para produzir agora vidas transformadas, mente transformada, coração transformado. Não transforme as outras pessoas na sua esperança, mas seja você a esperança da vida delas. E você possa pôr no coração que você agora é a esperança de muitas vidas. E aquilo que você entregar, quando você for receber, se não for aquilo que você gostaria de receber, é bom que você não se confie a eles, para que você não fique frustrado e nervoso e decepcionado. Mas entrega a vida. Não seja sem gosto, sem sabor e sem cheiro. Porque esse não é o reino de Deus. Não seja um cobiçoso dos outros, para que finalmente o outro faça o que você quer. Mas que o nosso entendimento seja transformado em nome de Jesus. Porque um dia simpatizante vai embora. Só discípulo fica. Que Deus nos abençoe. Transforme a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso ser. Que Deus nos abençoe.